Boa tarde a todas e todos e a todos. É uma satisfação tê-los novamente nessa primeira reunião do Comitê de Transação Tributária e outros meios de solução de controvérsias, e litígios tributários, a primeira de 2022. O nosso comitê é um comitê permanente, já estamos entrando no terceiro ano, com debates, com convidados muito importantes. Hoje nós temos a presença do Cristiano Neuschwander. Depois ele vai ter a oportunidade de se apresentar. Eu também farei uma breve apresentação do currículo do nosso convidado, que é procurador da Fazenda Nacional. Agradeço a participação. E antes de passar a palavra para o Dr. Cristiano, eu vou passar a palavra para o Dr. Halley Henares, nosso presidente da ABAT, para dar uma saudação a vocês e fazer alguns comentários prévios aí à nossa reunião. Vejo que temos muitas pessoas aqui já extremamente participativas, no nosso comitê, agradeço, e a ideia é que o Dr. Cristiano possa proferir sua apresentação e depois nós vamos ficar livres para o debate, para as perguntas, mas assim que o Dr. Halley fizer a introdução, fizer os seus comentários, eu volto com algumas colocações e daí já passamos para o Dr. Cristiano. Dr. Halley, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, amigos do Comitê Tributário. Uma satisfação estarmos aqui hoje reunidos. Eu quero não só cumprimentar aos senhores e senhoras, mas também cumprimentar ao nosso expositor do dia, Dr. Cristiano. Muito bem-vindo aqui, conversarmos agora há pouco. É uma honra tê-lo conosco nesse encontro, nesse comitê, para discutir um tema tão relevante. Tenho certeza, de acordo com a pauta de hoje, muitas questões serão suscitadas, muitos debates. Quero também aproveitar para agradecer ao Dr. Eduardo Natal pela presidência que vem fazendo desse comitê, que entra já no seu terceiro ano, e também ao nosso amigo Pércio Chiavassa, que não está presente aqui por hora, deverá entrar depois, mas é uma satisfação ver o sucesso que esse comitê vem tendo, já inclusive com a obra editada, em colaboração com vários colegas da própria Procuradoria, da Advocacia, professores, passada pelo ministro Luiz Fux, e com certeza produto de discussões e de trabalhos realizados aqui nesse comitê. Aproveito também para cumprimentar a doutora Valdirene Pagnani, também presidente do Comitê de Empresas da ABAT, que vejo daqui, que sempre também está conosco, é uma honra tê-la conosco, Val. E a todos e a todas que estão presentes aqui. Eu não vou me alongar em homenagem a promover o debate, reitero aqui as minhas boas-vindas ao Cristiano e concluo dizendo que sobre transação tributária, nós temos mais do que uma lei e do que as próprias portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional, uma prática extremamente relevante do que vem acontecendo, uma pragmática de tudo que vem acontecendo no plano fático, principalmente diante de um momento, pós-pandemia, em que várias empresas que fizeram e aderiram à transação apresentam dificuldades econômicas financeiras para poder adquirir a própria transação. Então, nós temos aqui perguntas, questões que eu tenho certeza que poderão ser elaboradas, refletidas. Eu, particularmente, tenho feito algumas reflexões sobre esse tema, sobre o viés pragmático, e acho que a abordagem do Dr. Cristiano hoje vai passar muito por isso. Trazer para cada um de nós aqui uma reflexão a partir da experiência dele na Procuradoria, a partir dos casos em que ele atua e, logicamente, com a experiência de cada um de nós aqui, tentarmos encontrar soluções, alternativas, pontos de vista que, no final, enriqueçam a experiência de cada um de nós. Aproveito também para cumprimentar efusivamente a doutora Graziela Leon também, nossa vice-presidente do Comitê de Empresas, e meu amigo Fábio Calcini, doutor Fábio Calcini também, que é nosso conselheiro da ABAT, e extremamente ativo e participante também aqui em todos os assuntos da ABAT. E, novamente, reiterando a todos e todas que estão aqui presentes. Então, sem me alongar, como disse, já me alonguei bastante, devolvo a palavra ao nosso amigo Eduardo, presidente do comitê, para que ele possa, então, fazer a condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado, Halley. Vamos seguir aqui no início dessa reunião. Eu vou fazer uma apresentação do Dr. Cristiano, acho importante. Dr. Cristiano Noich Vander Lins de Moraes, ele é advogado, pós-graduado em administração tributária, pós-graduado em administração pública, tem mestrado em políticas públicas e governo, é procurador da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lotado e em exercício na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região, e também, até a presente data, é coordenador-geral da dívida ativa da União da PGFN de janeiro de 16. Foi, né? De janeiro de 16 até julho de 2017, procurador-geral adjunto da gestão da dívida ativa da União e do Fundo de Garantia do FGTS, da PGFN, de julho de 2017 até a presente data. Dr. Cristiano é o nosso convidado de hoje. Eu apenas gostaria de alinhar mais 2 pontos antes de passar a palavra para o Dr. Cristiano. Primeiro, quanto ao tempo da nossa reunião, a gente tem aqui uma estimativa de ocuparmos mais ou menos o tempo até às 18h30, um pouquinho além, podemos seguir mais uns 15 minutos. O Dr. Cristiano vai falar primeiro, depois, como sempre, aberto a debates. Essa é uma reunião de pessoas que são já, grande parte dessas pessoas já envolvidas com o tema e que, sem dúvida, podem dar opiniões, fazer questionamentos, inclusive debaterem os temas, né? Então, essa é a dinâmica da nossa reunião, né? E eu apenas colocar também que quando combinei com o Dr. Cristiano, que aliás foi muito solícito em nos atender, a respeito dessa apresentação, dessa nossa reunião de hoje, eu fiz uma ponderação ao Dr. Cristiano, no sentido de que seria muito oportuno que a gente pudesse ter detalhes práticos da transação e, eventualmente, a transação combinada com outras modalidades de solução de litígios, seja o NJP, né? Então, essa parte mais, vamos dizer, humana do procedimento. Nós sabemos que as transações, elas têm algumas modalidades já no Brasil, na atividade ativa federal, temos as transações por adesão, as transações de tese, né, que também acabam sendo por adesão, e as transações individuais. E esse lado humano de o advogado poder entender como ele se insere, claro, o procurador e o advogado, como eles se inserem nesse contexto. Então, sem me alongar muito mais, eu vou passar a palavra para o Dr. Cristiano e vamos ouvi-lo com bastante atenção, e depois, quando ele encerrar, nós vamos, então, partir para a nossa fase de debates e troca de ideias. Doutor Cristiano, prazer em tê-lo. A palavra está com você, Cristiano. Eu sou um pouco mais informal. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo aqui o convite ao Eduardo, ao Halley, né, e faço um registro aqui louvando a iniciativa da ABAT de ter criado esse comitê. Eu acho que foi uma coisa importante, né? É um fórum privilegiado para a gente poder interagir aqui, né? Então, acho que o encontro é oportuno. A gente vai estamos prestes a completar 2 anos da Lei de Transação, agora no dia 14 de abril, né? Estou desconsiderando o período da MP, que foi de outubro de 2019, mas de lei mesmo, Lei 13.988, ela completará 2 anos agora, em 14 de abril de 2022. Então, o evento também já chegou perto dessa data simbólica, né? Mas que tem uma relevância por tudo que a gente conseguiu construir nesse tempo, né? Então, cumprimento também os demais participantes. Eu pretendo hoje aqui, minha fala inicial vai ser breve, vou tentar ser mais prático, não vou me perder aqui em questões mais teóricas, né? Vou tentar ser bem prático, trazer alguns resultados, comentar algumas críticas que a gente tem ouvido, né? E como a gente tem tentado lidar com elas, o que é que a gente tem como proposta de encaminhamento aqui dentro da PGFN, tá? Então, a gente começa, eu sempre gosto de lembrar que aqui eu estou na Procuradoria desde 2003, né? Então, são quase, daqui a pouco completo 20 anos de Procuradoria, né? E desde que eu comecei na Procuradoria, a gente estava acostumado a brigar, né? Toda a estrutura da Procuradoria era uma estrutura de contencioso, né? Seja ele
administrativo, não tinha muito espaço até para se receber atendimento, né, a advogados, atendimento aos contribuintes. Isso era alguma coisa bem pouco estruturada, tá? E toda a estrutura do órgão estava voltada para o litígio, né? Então, a missão da Procuradoria era receber a dívida, normalmente da Receita Federal, chegava, né? Eu sempre trabalhei com a parte da cobrança, né? Então a nossa missão era, o mais rápido possível, fazer aquela certidão administrativa ser ajuizada, correndo contra a prescrição, né? E deixando tudo para resolver na justiça. O contribuinte tinha um pagamento anterior, que fez lá na Receita, o sistema da Receita não reconheceu, então entrava lá com a exceção de executividade, virava aquele envelopamento e a execução ficava indo de um lado para o outro, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje, que é o PRDI, né? Que é um PRDI com efeito que impede, se o contribuinte entrar com o PRDI após a notificação, a PGFN não ajuiza aquela dívida enquanto o PRDI não for solucionado, né? A gente tirou essa parte da justiça, né? Mas a realidade é que era essa, era uma estrutura para tentar cobrar o mais rápido possível, correndo da prescrição, porque tinha aquele represamento às vezes na Receita, e colocar aí o que acontecesse naquele débito, a gente ia resolver já na fase judicial. Eu quero apresentar uma garantia aqui, não tinha garantia antecipada, o contribuinte era notificado na execução, tinha que correr uns 5 dias lá para aparecer com a garantia. Então toda a estrutura estava voltada para, digamos assim, não ter o diálogo, né, para tudo ser resolvido na base da lógica do litígio, né? E isso se revelou insustentável, né, não só pelo estoque, volume da dívida ativa, né, pela quantidade de processo, o inchaço da estrutura do judiciário, né? Então a gente passou dentro do órgão a realmente entender, ter a convicção de que algo precisava ser feito e algo precisava ser feito rápido para tentar mudar essa primeira concepção do órgão quanto órgão de litígio, né? O órgão precisava mudar essa cabeça. E aí eu lembro que quando se fez uma tentativa lá em 2009, né, de fazer uma lei de transação, foi um projeto que saiu dentro do Executivo, junto com execução administrativa, ele vinha com algumas alterações de CTN, e veio uma primeira lei de transação. E na época, foi muito mal recebida dentro da PGFN, e até também no Congresso, né, gerou uma série de reações contrárias ao Instituto. Acho que tinha, à época, uma concepção, um problema cultural no órgão, que a transação era alguma coisa que mexeria era um mito, a gente fala aqui, um mito da indisponibilidade do crédito tributário. Ninguém pode mexer com crédito, dar desconto no crédito, era uma coisa assim, vista como, estão fazendo uma coisa errada, tá errado, não pode, né? Eu brinco aqui também com o pessoal, falo, o pessoal se acostumou a ter crédito tributário de estimação. Não mexa no meu crédito, deixa ele aqui. Eu não vou conseguir cobrar ele, mas deixa ele aqui. O cara não pode me pagar, mas ninguém mexe com ele. Crédito de estimação, né? Eu digo para o pessoal aqui, e não foi fácil a gente vencer essa barreira cultural, mas houve algum debate dentro do órgão, uma reflexão, e muitos passaram a levantar essa bandeira. Vários procuradores passaram a levantar essa bandeira de que a gente precisava mudar a lógica, a concepção. E o primeiro ato que sinaliza essa mudança foi a portaria do NJP, né, a portaria 742, lá no final de 2018. E quando o Procurador-Geral editou essa portaria, né, lógico que a gente bebeu muito nas fontes do CPC novo, né? A gente tentou internalizar isso, aproveitou o mote do novo CPC para internalizar isso dentro do órgão e tentar chegar no produto que foi aquela portaria do NJP. Na época, quando o procurador editou aquela portaria, o doutor Fabrício, ele foi objeto de uma ação de improbidade, que o Ministério Público entrou com ação contra o doutor Fabrício. Até hoje, essa ação corre, porque fez um NJP, e aí o fundamento do Ministério Público era, não, vocês estão fazendo uma coisa que não pode fazer com crédito tributário. O crédito tributário está ali, é intocável, né? E a gente realmente recebeu com perplexidade, né, essa representação, mas é um fato para mostrar, né, o tipo de resistência, de mentalidade que ainda existe, né? Isso que eu estou falando a portaria do JP foi final de 2018, a representação veio já meados de 2019, o Fabrício já tinha até saído foi sucedido pelo doutor Levi, mas chegou esse problema aqui para a gente resolver, e um pouco mais na frente, numa oportunidade que a gente teve, a gente até trouxe um embasamento legal expresso para o NJP na cobrança da dívida ativa. Então hoje está na 10.522, a gente trouxe também para acabar com qualquer tipo de ilação que fosse feita em relação ao NJP. E o NJP foi realmente um embrião que mostrou que vários casos que a gente tinha, que a gente muitas vezes queria resolver, mas não tinha um amparo expresso, não tinha uma norma expressa.
E o NJP se mostrou muito promissor, né? E terminou retroalimentando o movimento para colocar a transação no ar. Então, a transação ela veio, a experiência com o NJP foi positiva e fortaleceu essa movimentação nossa para colocar a transação na rua, que também não foi fácil fazer sair aquela medida provisória aqui dentro, tá? Mas se entendeu que era meritório o projeto, né? E era um modelo que a gente construiu, que a gente conseguia operacionalizar, que é uma preocupação nossa, era terminar matando a transação, se a gente colocasse na rua um modelo que a gente não conseguisse implementar. Então, essa foi uma responsabilidade, talvez muito grande, nossa, ao colocar a MP na rua, era criar um modelo que a PGFN conseguisse fazer com que ele acontecesse, porque nada pior para a transação e para quem era contra, se a gente colocasse na rua um modelo que não funcionasse. Seria uma pá de cal, e para a gente ter condições de trazer isso novamente, seria um trabalho muito grande e o tempo, né, envolveria muito tempo. Então, foi nesse contexto todo que apareceu a medida provisória, depois veio a lei de transação, com duas grandes, digamos assim, modalidades, né, que eu separo da transação da dívida ativa, da cobrança da dívida ativa, e a transação do contencioso, de tese, cada uma com objetivos e com premissas diferentes, né? Na transação da cobrança da dívida ativa, a gente busca, essencialmente, tratar uma situação de crise econômica, né? Então, o fundamento maior dela é o devedor que está passando com dificuldade, que abre uma oportunidade de chegar a um acordo e que esse acordo consiga ofertar uma situação em que ele saia ajude ele a se recuperar, ajude ele a passar por esse momento de dificuldade e que ele consiga se regularizar, virar a página e seguir em frente. A transação de teses, ela vem com o objetivo de tentar tratar um pouquinho do contencioso tributário relacionado a complexidade do nosso sistema tributário, né? A dificuldade que tanto os contribuintes quanto a própria administração tributária tem diante da complexidade da legislação, né? Da quantidade de legislação infralegal, né? Instituições normativas, leis às vezes muito complexas, até a própria Constituição também dá margem a muitos litígios, né? Interpretativos. Então, essa transação de teses ela vem para tratar esses casos em que há um conflito que surge da complexidade da legislação, né? Uma dúvida interpretativa e que realmente exista esses casos que a gente chama de zona cinzenta, né? Tem uma zona cinzenta ali, margem de interpretação para o contribuinte, margem de interpretação para o fisco. Então, a transação de contencioso vem para resolver esses casos, né? E a gente tem, ao longo do tempo, a lei de transação, ela saiu lá em abril de 2020, né? Junto já de um panorama de Covid, né? A Covid estava no começo da Covid, né? E a gente viu na transação uma forma de colocar na rua uma solução rápida que pudesse ajudar naquele contexto, né? E a partir disso a gente saiu investindo muito na transação por adesão, né? A transação por adesão ela tem uma vantagem, né, na cobrança da dívida ativa, que ela é um procedimento muito simples e muito rápido de ser feito. Então, com isso a gente conseguiria alcançar muitos contribuintes, muitos pequenos, principalmente pequenos devedores, micro e pequenas empresas, pessoas físicas. A transação por adesão a gente consegue chegar rapidamente nesse público, porque ela não exige muita burocracia, e de forma online o contribuinte consegue fazer o procedimento, prestar uma declaração que ele dá algumas informações, né? A gente não exige nada muito complexo em relação a essa declaração de receitas e rendimentos que o contribuinte tem que apresentar. Feito isso, a gente faz o cálculo da capacidade de pagamento e apresenta de logo uma proposta de acordo, né? E aí o contribuinte concordando, ele já finaliza ali, com isso ele consegue uma forma de amortizar a dívida mais facilitada. Sendo que essa transação por adesão, ela sempre convive, sempre vai conviver com a transação individual, né? A gente tem na transação individual uma oportunidade que o contribuinte tem de estruturar ele mesmo a forma como ele entende que é a mais adequada à sua realidade, né? Na por adesão, a PGFN que já pré-formata, né, algumas opções de proposta. Na individual, normalmente o próprio contribuinte já traz esse modelo de acordo, de plano de pagamentos, né? Ele faz prestações balão de acordo com o fluxo de caixa dele, ele tem essa liberdade de customizar a proposta do acordo, né?
a gente não consegue, né, e aí por questões operacionais mesmo, né, de capacidade de processar pedidos, liberar uma transação individual hoje para todo mundo. É uma crítica que a gente tem recebido. A PGFN só libera transação individual para quem deve acima de 15 milhões, e algumas outras hipóteses lá, que está em recuperação judicial, e algumas outras hipóteses estão lá na portaria 9917. Mas isso não é um desejo nosso limitar a transação individual, mas a gente, por questões práticas, por questões de capacidade realmente de atendimento nossa, a gente não pode abrir para todo mundo a transação individual. Tá? O que é que a gente fez para minimizar isso? A transação por adesão ela vem sendo sistematicamente prorrogada. Né? A gente abriu lá em março de 2020 e vem prorrogando, né? O prazo agora está em 29 de abril, para não deixar quem está nessa camada abaixo dos 15 milhões sem uma possibilidade de acordo. Né? E, além disso, a gente, na transação por adesão, a gente está ofertando o máximo que a lei permite dar de pronto. Então, do ponto de vista prático, o contribuinte ele vai conseguir, na sistemática por adesão, receber os limites máximos que a Procuradoria pode dar. Então, está lá liberado de antemão. Lógico que vai ter a capacidade de pagamento, que pode limitar um pouco os descontos que estão sendo ofertados, mas a gente configurou de uma forma a deixar o máximo que ele poderia obter numa transação individual. Ele não vai ter um nível de customização desse plano de pagamento que ele poderia ter na individual, né? Mas, em contrapartida, não vai ter exigência de garantia, né? E os limites de descontos a gente já seta a proposta nossa no máximo que a lei nos permite. Né? Aí vai entrar alguma limitação fruto da capacidade de pagamento. Então, a gente fez, para minimizar essa limitação dos 15 milhões, essas duas medidas. A primeira, oferecer o máximo que a lei pode dar, e segundo, prorrogar, e a gente está prorrogando isso para não deixar ninguém sem atendimento. Mas, visão de futuro, a gente está estruturando aqui, aí tudo é sistema, é TI, eu não tenho como atender uma demanda em massa por um tratamento totalmente artesanal, como a gente tem na transação individual. Né? Então, a gente vai estar tentando desenvolver aqui, está em desenvolvimento, uma sistemática que a gente permita que o contribuinte, faça um individual com algumas etapas mais, em que ele vai ter mais liberdade para formatar a proposta dele. Não vai ser uma proposta já pré-pronta, feita por adesão, né? Vai ser o contribuinte vai ter uma margem para liberalidade maior para montar a proposta dele, e que a gente consiga também que o sistema ajude a ter uma pré-análise em cima daquela transação individual, né? Sem prejuízo de um atendimento prévio antes, que a gente sabe que muitas vezes é necessário, né? Principalmente nesses grandes casos, não acontece uma transação individual sem várias rodadas de reunião, né? Então é natural, mas a gente quer fazer um fluxo individual que permita a gente, mais na frente, acabar até com esse limite de 15 milhões. Não é uma coisa que a gente tem orgulho de ter esse limite de 15 milhões. 15 milhões é um limite que a gente tem por questões pragmáticas, né? Assim, infelizmente é a realidade que a gente enfrenta, mas não estamos satisfeitos com isso e vamos colocar na rua uma solução que melhore isso, né? Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem também uma outra questão em relação à transação de tese, que a gente tem recebido várias críticas, que até o momento só foi ofertada uma tese, né? Foi a tese do PLR. Tá? Mas isso também é um ponto que a gente tem trabalhado muito aqui dentro do Ministério, tá? Junto com a Receita Federal, porque a transação do contencioso de tese, ela exige tanto a análise da Receita quanto da PGFN. Além disso, exige uma autorização pelo ministro para a gente colocar o edital na rua. Tá? Mas o que eu posso dizer, sem dizer qual é a tese, né, é que tem várias teses, tem um conjunto de teses que estão prestes a serem liberadas, né, editais de contencioso, teses bem, do ponto de vista econômico, bem impactantes e representativas para as empresas. Tá? Então, assim, em breve, acho que nesse mês de abril agora deve sair um edital, né, e tem outros já em estágio bem avançado. Tá? Então, é uma crítica que a gente recebeu também, até o momento a transação de tese para o perfil de grande contribuinte, né, para o contribuinte que tem uma estrutura tributária consolidada e que realmente faz um contencioso com base em situações que são uma margem objetiva mesmo de dúvida, né, são casos polêmicos, que muitas vezes vão lá para o CARF e ficam decididos em volta de qualidade, né? A gente sabe que tem uma série de teses se encaixam nessa situação. Né? Então, em abril, a gente deve ter um edital e, na sequência, mais teses a gente deve estar também colocando na rua. Tá? Então,
acho que demorou e nesse ponto a crítica ela é pertinente, né? Mas o que eu posso dizer é que realmente é um procedimento mais demorado. As análises também são fundadas em prognósticos, em análise de risco, quanto ao desfecho daquela demanda, né? Então, envolve outros órgãos aqui, inclusive autorização ministerial, então tem um fluxo diferente. Na transação da dívida ativa, a gente não é só o PGFN, é uma lógica de cobrança, a análise é uma análise mais econômica, então ela é mais, não tem tantos pontos a serem enfrentados quanto uma transação de tese. Tá? Então, a gente isso, eu espero realmente em abril, a gente está fazendo aqui novos eventos, e aí é o pessoal da Procuradoria, que é a área da doutora Adriana, né, que é a área responsável pela representação judicial, né, do contencioso, cuida também do contencioso, que lida com essas teses. Então, a gente espera em abril estar tratando desses editais, né, e como uma boa notícia para todos, né. A gente tem visto a transação, os resultados da transação aqui de uma forma bem interessante, né, dentro do Ministério. Foi considerado uma política pública que teve resultados positivos, né, ela é muito bem avaliada aqui dentro, tanto do ponto de vista arrecadatório, né, quanto também de ajuda efetiva na superação do momento da crise, né. Então, ano passado, né, a gente teve uma arrecadação de 6 bi decorrente da transação, então foi uma arrecadação interessante, né, para o Ministério, chegou no que a gente tinha estimado, né, a gente conseguiu atingir a estimativa que foi feita, e a gente tem, né, notado que em alguns casos, principalmente nas individuais, a gente tem conseguido resolver contenciosos e situações de cobrança que se arrastavam muito tempo, né? Lá na nossa página, todos os termos estão lá divulgados, né? Todos os acordos individuais, eles ficam lá no nosso site, e tem casos ali que são execuções fiscais que tramitavam há 30 anos, quase sem solução, um litígio, responsabilizando os gestores, né? Agravo de instrumento para todo lado, né? Aquela execução, e várias execuções, né? Contra grupos realmente grandes, o valor de passivo expressivo, e a gente viu que realmente o Instituto conseguiu solucionar esses casos. Também a gente viu também uma coisa interessante, que foi a adoção desse mix, né, que o próprio doutor Eduardo mencionou aqui no começo do nosso evento. A gente tem visto a transação ser feita em conjunto com o NJP, né, principalmente quando a gente tem algumas situações em que o contribuinte não quer regularizar determinado passivo por vários motivos, né? Se ele não discordar, para ele discordar daquela autuação, aquela parte ele quer continuar discutindo, né? Então o NJP ele entra para trazer uma garantia, e às vezes uma garantia que o contribuinte consiga ofertar sem ter um ônus desproporcional, né? Então a gente consegue segmentar esse passivo via NJP, e com isso a gente consegue fazer casar os dois institutos, e que termina na prática o contribuinte ele consegue a certidão dele, né, fazendo essa mesclagem dos instrumentos. A parte da transação ele já vai encerrar aquela discussão, vai começar a pagar, né, dentro do plano de pagamentos que a gente acertar, e a parte do NJP permanece a discussão, mas se encontra uma garantia dentro das condições que o contribuinte consegue demonstrar que é o máximo que ele poderia dar, né? Porque a gente aproveita a transação em que essa análise econômica é feita, e também usa esses insumos de análise econômica da transação para fins de estruturar qual é a garantia que vai entrar dentro daquele NJP, né? Tudo isso desenhado conforme a situação individual do contribuinte. Uma outra coisa interessante que tem acontecido com o NJP a gente tem recebido também, isso tem sido interessante. Muitos contribuintes têm patrimônio penhorado ou bloqueado de alguma forma e não conseguem, na prática, fazer uma alienação desse ativo, né? Porque o investidor ele não vai colocar um recurso dele num bem que depois esse bem pode ser discutido e ele perder o investimento que ele fez e benfeitorias que ele fez em cima daquele imóvel. Então, a gente tem feito, via NJP, alguns negócios que a gente triangulariza, né? Tanto o devedor, a PGFN e o investidor, né? Como se fosse uma alienação por iniciativa, né? Então, o investidor ele figura no NJP junto com as duas partes, né? E ali a gente já faz essa forma de alienação, em que ele tira o imóvel e sai com a garantia de que a PGFN não vai
alegar fraude de execução, não vai mais penhorar aquele imóvel é substituído pelo valor da venda, né, pelo valor que foi avaliado o bem, esse valor vem para garantir as dívidas e o investidor ele sai com a segurança jurídica de que não vai ter nenhum problema futuro com aquela aquisição, né, com aquela operação. Do outro lado, para o devedor também é interessante porque ele sai da venda em leilão em que o patrimônio costuma ser vendido com avaliação de venda forçada, né, e termina sendo perdido por um valor que ele conseguiria, talvez, numa negociação direta e com base nessa segurança jurídica do NJP, vender por um valor maior. Então, isso tem acontecido e a gente tem encontrado uma boa solução para alguns casos dessa forma. Um outro ponto, né, que a gente tem que deixar aqui, a gente sempre tenta colocar no nosso site o máximo de informações possíveis, né? Os NJPs também estão entrando no nosso site. A transação, pela lei, ela é obrigatória de ser transparência ativa, né? A gente tem que disponibilizar lá todos os termos, com a ressalva apenas da informação que é protegida por sigilo, né? Que fica tarjada, né? Mas a gente tem recebido algumas críticas quanto a que não tá, aquela divulgação poderia ser feita de melhor forma, né? Tem essa crítica, a gente está aqui estudando forma de facilitar a divulgação, tá? Mas o que a gente garante ali é que todos os termos individuais, transação individual, estão ali completos, apenas tarjados o que tem sigilo. Se por acaso algum termo está faltando alguma coisa, porque isso é um processo que é descentralizado, né? A PGFN tem 100 unidades, né? Então isso vai para o nosso site, mas tem uma equipe que vai fazer a análise, que vai juntar. Às vezes, se faltar algum documento, se faltar algum anexo, né, a gente está aqui à disposição para corrigir essa falta, né? Mas são muitos termos e o processo é descentralizado. A gente não é objetivo nosso dificultar o acesso à informação. Pelo contrário, a gente entende que aquele repositório ele é interessante até para ajudar quem está trazendo uma nova proposta de transação, porque ali a gente tem casos que foram solucionados, critérios que a Procuradoria utilizou, né? Planos de pagamento e formas de estruturar o negócio que alguns contribuintes propuseram, que foram aceitos. Então, isso ajuda também quem está tentando encontrar uma solução para o passivo e tentar apresentar uma proposta já alinhada com outro caso que já foi aceito, né? Então, é como se fosse uma jurisprudência administrativa, né, digamos assim. Então, é um repositório que a gente entende que ajuda na própria confecção de termos futuros e também na análise da Procuradoria. A coisa faz a coisa andar melhor. A transação até o momento, né, o dado de fevereiro, a gente conseguiu bater a marca de 1 milhão de acordos formalizados. Tá? Então, o total de acordos feitos com a transação tem 1 milhão e 60 mil acordos formalizados. Né? Lógico que a grande maioria, volume aí são transações por adesão, envolvendo micro e pequenas empresas, né? São débitos pequenos, mas que foram negociados dentro da estrutura da lei de transação. Então, batemos essa marca de 1 milhão e 250 bi negociados, né, até hoje, até fevereiro. Então, é isso que a gente tem aqui de evoluções, assim, de resultados. A gente sabe que o modelo que a gente tem hoje é um modelo que foi o modelo inicial. Não há aqui nenhuma pretensão na Procuradoria de achar que a gente atingiu o último estado da arte do que a gente tem hoje, né? Pelo contrário, a gente está sempre aqui buscando evoluir, como é que a gente pode melhorar nas nossas práticas, né? Então, para isso, é fundamental o feedback, fundamental, as críticas são importantíssimas. Aqui a gente lê tudo que sai, a nossa equipe participa também em todos os eventos que a gente é convidado, a nossa equipe vai, tá? Nosso propósito aqui é evoluir, e a gente sabe que a transação, a própria essência da transação é a aproximação do fisco com o contribuinte, né? Então, o Instituto ele nasceu para tratar dessa necessidade, né? E é essa aproximação que vai fazer ele evoluir e ele caminhar para novos formatos, novas molduras, né? Às vezes a gente tem algum ponto da nossa regulamentação que está estrangulando e está impedindo alguns acordos, a gente tem que estar atento, né, e disposto a avaliar, reavaliar e evoluir. Tá? Então, acho que era isso que eu tinha aqui para trazer como considerações aqui iniciais, né? E estou aqui à disposição para a gente conversar e ouvir as impressões, casos que os senhores tenham lidado, né? Enfim, estamos aqui totalmente à disposição. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Sempre
importante, muito obrigado. A minha visão da Procuradoria, que é, de fato, o órgão que mais fomenta esse diálogo, né, se a gente considerar aí essa aproximação entre contribuintes e fisco, né, no âmbito federal. Eu tenho alguns questionamentos, mas eu posso guardar esses questionamentos para o decorrer dos debates. Eu gostaria de verificar se tem alguém que já gostaria de interagir aqui com o Cristiano, e aí eu passo a palavra. A Halley já vejo que é uma pessoa que tem interesse. Quer começar, Halley, por favor? Obrigado, Eduardo. Quero primeiramente parabenizar o Dr. Cristiano pela excelente exposição, abordando como combinado pontos extremamente pragmáticos. E analisando, Dr. Cristiano, esse viés pragmático, eu queria perguntar um pouco sobre um dos aspectos que vou te chamar de você, eu tenho vontade de me chamar de você também, que você comentou em relação à transação individual versus a transação por adesão. Né? Essa realmente tem sido uma preocupação que a gente tem olhado, né? Esse número mágico, né, de 15 milhões, a gente sabe que precisa de um valor para poder ter um filtro, mas de fato ele é, em muitas situações, um sarrafo muito elevado para contribuintes que não são necessariamente microempresas, mas que têm passivos de 10, de 8, de 12, mas que não atingem os 15 milhões. Né? E aí nós temos, eu não sei como que está isso hoje, mas eu vi algumas notícias sobre decisões, né, judiciais, né, em relação a esse aspecto, alguns contribuintes, né, questionando algumas liminares sendo dadas nesse sentido. Não sei se isso ainda, né, tem sido a maioria das decisões, mas é um fator que preocupa, né, e de fato gera um impacto aí, como você bem colocou, né, essa crítica às vezes a esse aspecto, né, e aí eu pergunto, né, nesse cenário de crise que nós estamos vivenciando, dois aspectos. Para aqueles contribuintes que estão em transação por adesão e não estão conseguindo cumprir o acordo de transação, necessariamente o caminho deles é perder a transação e isso vai virar um executivo fiscal, ou há alguma outra alternativa para aquele contribuinte de boa-fé que não tem a mesma possibilidade do contribuinte na transação individual, né, de fazer o seu ajuste de acordo com o seu fluxo de caixa, né? Há alguma outra, a Procuradoria está estudando isso, ou abrindo algum diálogo, alguma possibilidade de diálogo com esses contribuintes? É possível que se tenha esse tipo de diálogo, a Procuradoria pensa em abrir esse tipo de diálogo, ou necessariamente incorrendo aí nas situações de inadimplência, ele vai naturalmente perder o acordo. Então, eu queria ouvir em relação a esses dois aspectos, né? Nesse especificamente, e sobre essa questão do valor, se estuda alguma possibilidade de flexibilizar. A gente sabe que para atender todos os contribuintes de maneira bastante customizada é complicado, mas para contribuintes que estão mais no limite desse valor ou para contribuintes que estão, né, em situações mais difíceis, que às vezes no programa por adesão não conseguem implementar o seu plano de transação, se há essa possibilidade também de flexibilizar ou de eventualmente reduzir ou até diminuir esse valor, né, de 15 milhões para evitar até litígios, né? E se na sua visão, no seu conhecimento, se você tem conhecimento se esses litígios estão aumentando em decorrência disso ou se estabilizou, se está diminuindo, enfim, se foram litígios mais isolados. Né? Ficam aqui essas duas perguntas. Não sei se o Eduardo, como é que você quer conduzir, Eduardo, se o Dr. Cristiano responderia ou se os demais perguntam e depois o Dr. Cristiano responde ao mesmo todas as perguntas. O que o Cristiano achar melhor. Eu tenho um ponto aqui que eu já colocaria também, se ele puder, seria interessante ele também abordar. Eu estive agora recentemente, caso prático, né? Fui procurado por uma construtora e que tem uma dívida entre Receita Federal e Procuradoria bastante elevada, e a dificuldade é como tratar daquilo que está na Receita Federal. Conversei com alguns procuradores, estou tentando encontrar um caminho, porque no âmbito da Receita Federal a gente sabe que não tem desconto, você tem o parcelamento regular e você não tem os descontos que a transação permite. São dívidas, boa parte dessa dívida é de tributo declarado e não pago,
Então, a interseção aqui dos profissionais da área jurídica acaba sendo, de fato, tentar fazer uma negociação, uma transação. Se existe também, considerando já essa pergunta do Halle, né, o caminho para o inadimplente pós já o primeiro acordo, e também e como pode ser melhorado o caminho para o contribuinte que ainda se vê com uma parte da dívida não inscrita, com uma dificuldade de levar essa dívida para a procuradoria para tentar fazer um acordo. Acho que a gente pode começar por aqui e depois a gente segue para outros pontos. Pronto, vamos lá. Acho que fica melhor a gente fazer tipo em blocos, assim, né? De perguntas. Tá bom. É mais dinâmico, né? Vamos lá. Tem, assim, realmente essa questão da transação individual versus transação por adesão é um ponto de preocupação nosso, né? E como a gente começou com esse limite de 15, né? O limite de 15 ele foi feito, foi estabelecido com base realmente em estudo da nossa carteira, né? Mas foi um limite padrão para todo o país, né? Então as pessoas, mas 15 milhões aqui, lá em Recife, Dona Sou é uma coisa, 15 milhões, né? O cara deve 15 milhões em Recife é um porte diferente, né? Em São Paulo é outro, Brasília é outro. Então a gente recebeu essa crítica que botou o sarrafo muito alto, né? Fala. Mas foi o número que a gente colocou para começar o programa, né? Então existe sim estudos em andamento aqui para a gente tentar fazer alguma alteração disso. A gente alterou a portaria nossa, assim, a 9917, digamos assim, que é a portaria mãe aí da transação. Ela já foi alterada diversas vezes, né? Então, para quem está em recuperação judicial, a gente não precisa de limite, né? Não tem limite para quem entrou em recuperação, foi uma primeira alteração que a gente fez. Então, para esse aí não tem limite, é individual, não tem, submete esse limite de 15, né? E a gente estuda sempre uma nova abordagem para isso, né? Sim, é um ponto. Mas a gente também sabe que sempre que eu colocar um limite, eu vou deixar alguém, se é uma situação que não agrada, né, colocar esse limite. Não é uma coisa que a gente faz digamos assim, como achando que é a melhor solução. A solução é pragmática, né? Mas ela traz algumas externalidades aí que a gente não queria, que é deixar alguém sem conseguir ter acesso a uma negociação. Ele está passando por necessidade e não consegue ter o serviço, né? Isso não é uma coisa que a gente fique contente com esse limite, né? E a gente estuda essa solução mais estruturante, né? Mas que é o próprio, que é ter um fluxo mais facilitado de propor individual, né? Um fluxo, mas aí envolve esse desenvolvimento aqui de TI, e que eu acho que é uma solução mais que vai, talvez, eu espero até que ela funcionando bem, ela consiga até não ter mais limite, né? Acabar com qualquer limite. É o que a gente quer, é não ter limite. Mas até a gente chegar lá, a gente vai apanhar um pouquinho, a gente vai passar por essa externalidade, a gente pode mexer no valor, né? Mas alguém vai ficar de fora, e quem ficar de fora realmente não vai, a gente não acha bom, né? Embora a gente tenha tentado mitigar com a oferta sempre prorrogada das transações por adesão. E muitas vezes a adesão, a gente já aconteceu no caso aqui, de a gente receber contribuinte na individual, mas quando ele simulou a adesão serviu para ele. Entendeu? Porque às vezes, como eu falei, a gente tentou sempre na adesão configurada de uma maneira que o máximo que a lei permite seja ofertado naquela condição da adesão, né? Seria uma digamos assim, uma contrapartida para o fato do contribuinte não poder modelar tanto, não poder customizar tanto. Em contrapartida, ele vai ter a oferta do máximo sem nenhuma condicionante, né? Então não vai pedir garantia dele, não vai pedir nada dele, e eu já vou ofertar o máximo que ele poderia. Então, muitas vezes o contribuinte ele vem pedindo a individual, achando que a individual é melhor, né? E às vezes a por adesão é melhor para ele, né? Não há um juízo de superioridade de um para o outro. Eu digo que são diferentes, né? Para alguns casos, realmente, a individual é a melhor solução, porque o nível de customização que é necessário é muito grande, né? E aí a gente não consegue refletir isso numa proposta pré-formatada, né? Mas, como contrapartida, a gente colocou essa oferta do máximo que a lei permite, de prazo e de desconto, né? Sem muita burocracia, né? Sem muita condicionante, tá? Então, esse é um ponto. E aí vem um outro tema, né? Que o Halle colocou. A gente sabe que a transação e qualquer negócio, qualquer contrato que as partes firmam, que tem um longo período de tempo, ele é uma relação de longa duração, né? Tipo, a transação pode chegar a 145 meses, né? Dependendo da pessoa física, micro, pequena empresa, né? Na recuperação judicial são 120 meses.
né? Para as empresas de grande porte são 84 meses, mas são prazos longos. E a gente sabe que as condições econômicas elas vão mudando com o tempo, né? Então, a gente tem trabalhado aqui com a figura da repactuação. Tá? Então, o que é a repactuação? As condições mudaram após a formalização do acordo. Quando teve algum fato superveniente que afetou aquela projeção, aquele prognóstico que aquele contribuinte tinha. Opa, teve. Então, vamos fazer isso. Isso na individual. Já ocorreram alguns casos, esse no nosso portal tem lá transações que tem mais de um... Tem aditivos já nas transações, tá? Que são casos em que há essa repactuação, em que aquele conjunto de elementos que foram postos no contrato inicial, eles se alteraram por motivos alheios até ao contribuinte, né? O contribuinte, tipo assim, um exemplo, uma alta desses insumos, falta de insumos, alta do dólar, alguma coisa que fugiu ao comum, uma guerra, né? Que o cara dependia de alguma linha aí de uma cadeia que foi afetada, né? Impactou na operação. Então, assim, isso está sempre aberto, essa possibilidade sempre aberta de fazer a repactuação. No caso da transação por adesão, a gente permitiu uma repactuação também na portaria, nas últimas portarias, tem uma possibilidade de repactuação para a inclusão de novas dívidas, né? A gente assegurou que aquela condição que a gente ofereceu no primeiro contrato do contribuinte de transação, a gente ofertou a toda a dívida que chegou posteriormente. Então, ela foi uma solução que a gente deu e que ela se aplica para esses casos de débitos na Receita, já emendando aí na pergunta do Eduardo. Então, a gente tem feito isso tanto na transação por adesão, então, todo passivo que chegou até 25 de fevereiro desse ano, o contribuinte já podia ter um acordo aqui com a Procuradoria, mas ele pôde incluir no acordo original, nas mesmas condições que foram dadas inicialmente, esse passivo que chegou depois do acordo. Na individual também a gente tem feito isso, tem alguns acordos, tem essa cláusula. Às vezes o contribuinte fala, olha, eu tenho uma dívida lá no CAF ainda, mas eu quero já negociar aqui, que quando essa dívida chegar, a gente coloca ela aqui nessas condições do acordo. Então, eu tenho um passivo lá na Receita. Isso é possível de ser incluído. Lógico que a gente não pode transacionar o que está na Receita, né? Principalmente que não tem litígio nenhum, né? Não tem nenhuma... porque o confessado não paga, não tem litígio. O litígio ele só começa na fase do contencioso judicial, né? Já na Procuradoria, mas a gente já pode convencionar que, uma vez essa dívida chegando, ela vai ser submetida a tais e quais condições. Isso é feito e a gente tem exemplos de acordo também com essa configuração. Tá? Era isso. Tá perfeito, obrigado. Só para dar um pouco mais do contexto dessa situação que eu coloquei, e aí já fazendo aqui, agradecendo o Tércio Chiavassa, que é o vice-presidente, nosso companheiro, figura importantíssima aqui do nosso grupo. Acho que ele já está presente aqui na nossa reunião. Obrigado, Tércio, se depois quiser fazer alguns comentários. Mas para contextualizar, a dificuldade exatamente que eu estou encontrando nesse dado momento histórico aqui, exatamente para tentar evitar uma judicialização, porque o meu cliente está eventualmente predisposto, até juntamente com a nossa orientação, de ter que fazer uma cautelar, uma tutela judicial com uma garantia para poder tentar consolidar todo esse débito, sendo que parte desse débito, na verdade, é tributo devido. Né? Então, seria muito mais fácil, claro, acho até que em pouco tempo a gente venha a ter alguma coisa positiva, né? O Halley, Valdirene, Grazielli sabem que o nosso colega de abate, o Dr. Carlos, ele, agora lá na Receita Federal, foi incumbido de montar uma estrutura dentro da Receita Federal para poder desenvolver os temas de solução de controvérsias no âmbito da Receita Federal do Brasil, que é muito positivo. A gente espera que em breve ele traga, junto com a equipe dele, novidades, né? Mas aqui a gente encontra ainda essa dificuldade e sem dúvida alguma, é um fator que às vezes inibe. Por isso que eu achei muito interessante trazer para a nossa conversa esse dado mesmo do dia a dia, né? Só para mais um ponto aqui que eu acho importante, que eu achei muito relevante. A semana passada a gente teve um evento
da FGV, né? 5 anos, né? Parabéns aí à FGV, que também desenvolve um trabalho muito bom aqui, o grupo da Tatiane Piscitelli, que é sempre muito presente aqui conosco. E eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra, eu não vou lembrar agora o nome da procuradora lá de Blumenau, que é um modelo de transação muito interessante, em que você consegue agendar audiências com a procuradoria. Claro, estamos falando de um município, é uma outra realidade, mas eu acho que pode ser por aí o caminho também, até para a gente poder ter publicidade dos atos, tranquilidade de que tudo está sendo feito num ambiente de legalidade. Vou lhe dizer, Cristiano, quando eu converso com alguns clientes sobre transação, os clientes acham, no primeiro momento, que eu estou tendo que o advogado tem alguma vantagem de poder procurar o procurador. E aí a gente tem que falar, não, está na lei. Hoje você tem o direito já tinha, mas a prerrogativa você já tinha, mas hoje você tem isso legislado, de realmente tentar a conversa, claro, desde que existam as condições para tal, né? Então isso tudo precisa ser disseminado para os advogados, principalmente, para que a gente possa participar desse processo, tá? Então, a doutora Cleide Pompermayer, a nossa colega Andréa Macito, que é extraordinária, super conhecedora, uma das maiores conhecedoras de meios alternativos de solução de controvérsias. E exatamente sobre esse ponto. Eu não sei se vocês poderiam, eventualmente, trabalhar essa possibilidade de a gente conseguir, os advogados, agendar, mesmo que seja feito um filtro, mas ter um canal de agendamento. Olha, eu gostaria de conversar, as condições que eu tenho são essas. Agenda-se uma reunião, seja por vídeo, seja presencial. Hoje, por vídeo, as coisas funcionam muito bem. E eu achei a ideia muito boa. Não sei se você já tinha ouvido falar disso, se é possível implementar, se é possível levar esse ponto para a Procuradoria. Porque eu estou colocando algo que veja, não é uma reclamação. Inclusive porque aqui, no caso da Abate, a gente acaba conhecendo os procuradores, vendo que são pessoas que estão dispostas, principalmente a turma que está realmente envolvida com o tema. E há uma ressonância no que a gente conversa. Mas quando você se depara com uma situação de algumas dificuldades, você não tem um canal evidente ou facilitado para essa conversa. Veja, se alguém quiser fazer algum outro comentário em cima do meu, para a gente fazer em blocos, fiquem à disposição. Se não, Cristiano já poderia fazer algum comentário em cima do que eu estou falando aqui. E agradeço, Andréa. Obrigado. Eduardo, desculpa cortar antes do Cristiano comentar. Estou vendo que a Graziella e a Valdina estão com a mão levantada ali. Eu não sei se o que elas vão perguntar está alinhado com o que você está falando. E aí, eventualmente, o Cristiano pode já responder esse segundo bloco de perguntas. O Tércio também, obviamente, ele já tinha levantado a mão também, só para poder verificar esse aspecto. Obrigado. Eu estava com a minha... Eu vou mudar minha tela aqui, porque eu não estava vendo as mãozinhas levantadas. Me desculpa. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Cristiano. A minha dúvida tem um pouco do que o doutor Eduardo falou, do ponto de vista de acesso à procuradoria, mas ela é muito mais pelo ponto de vista prático. Eu tenho observado com o cliente que as transações por adesão, como ele já fez o cadastro, ele já tem um cadastro pré-formatado junto à procuradoria, porque ele fez uma transação, rompeu, as transações, as sugestões de CDA que estão vindo são pré-formatadas. Então, hoje, pelo menos pelo sistema, ele não consegue selecionar as inscrições que ele gostaria de transacionar naquele momento. Muitas vezes são algumas CDAs estão em processos que ele não quer discutir mais, ele já reconhece aquele débito, e outras ele está discutindo e está lá apontado para transacionar. No final do ano, mas por conta do tempo, eu até tentei marcar com o procurador aqui em Sorocaba, mas aí como foi prorrogado, ele acabou dando por prejudicado ali o meu pedido de revisão, para que posteriormente eu sentasse e conversasse com ele. E aí eu queria entender, queria que o senhor falasse um pouco como que é essa seleção. Eu sei que está relacionado com o grau de recuperabilidade,
a condição financeira daquele contribuinte de poder honrar, mas nesse cliente em específico eu identifiquei que algumas CDAs foram pinçadas para adesão e outras não. E a gente não tem essa possibilidade de alterar quando faz a adesão, faz a transação por adesão. Seria aí. Cristiano, acho que eu estou no mute. Não. Podemos ouvir a Valdirene e o Tércio, ou você prefere responder já aqui o que foi questionado? Não, podemos, como preferir. Valdirene, acho que levantou a mão antes do Tércio, depois Tércio. Olá, Obrigado. pessoal, boa tarde. Que bom estar com vocês de novo. Parabéns, Cristiano, pelas suas colocações. Fiquei bastante feliz pela quantidade de transações já realizadas, né? Nesse ano que a lei de transação comemora, aí podemos dizer que é uma comemoração de aniversário. É o seguinte, 2 pontos da sua fala dizem respeito primeiro. O negócio jurídico processual, você colocou aí, que eu achei bastante interessante, e é também mais, quando se fala, se usa muito esse instituto para garantia, né? E achei bem interessante o envolvimento até do investidor nessa situação. Aí é uma questão prática mesmo, porque eu tenho uma situação que eu cheguei a trazer processualmente, e vejo pouca gente comentar isso, eu não sei se na prática isso tem acontecido. Usar o negócio jurídico processual também para alinhar a penhora de faturamento e também para alinhar critérios de mérito, envolvendo prova, envolvendo matéria fática. Quando o Instituto foi criado e colocado no próprio Código de Processo Civil, muito se foi comemorado em relação a esse aspecto. As portarias e, de certa forma, as exposições são sempre muito conservadoras na colocação e se atém ao que está claramente nas portarias. Mas é um instituto que tem tudo para crescer. E se de fato isso tem acontecido, ao menos nessas inúmeras transações feitas ou durante o processo, né? Porque isso nem sempre pode estar atrelado à transação, né? Pode ser um incidente durante o processo, que tem a ver, como você colocou no negócio jurídico processual. O segundo aspecto, você comentou das transações de tese, então para sair um edital em abril. Você pode adiantar para a gente que teses são essas? E a gente sabe ali, pelo regramento, que é muito limitada a participação dos contribuintes na decisão, na escolha dessas teses. E se, de alguma forma, isso vai ter esse segundo round, qual a expectativa da Procuradoria para este ano? É isso, obrigada. Doutor Cristiano, é um prazer tê-lo aqui conosco. Gostaríamos de agradecer aí por ter franqueado o seu tempo para nós. É sempre um prazer podermos aí dividir as conversas e acho que estamos num momento muito especial em que há essa possibilidade de uma forma muito mais eficiente, uma dialética muito importante para todos, tanto para o governo, quanto para nós, quanto para os contribuintes. Acho que essa troca de contato, essa participação dos dois lados no momento de exaustão do judiciário é fundamental. Acho que todas essas alternativas que vieram estão possibilitando que encontremos novos caminhos para os nossos clientes, o que temos visto com excelentes olhos também. E ao lado de todos esses meios alternativos, eu queria aproveitar também para perguntar a experiência que o senhor tem tido na ótica da Procuradoria, também com a Portaria 33, porque a gente tem visto que a Portaria 33 ela passa a ser um mecanismo muito interessante que os contribuintes estão conseguindo até mesmo, em várias situações, o oferecimento de diversas garantias que antes, no judiciário, a gente sabia que era impossível de conseguir. Então, sem dúvida, é um caminho muito importante agora que tem à nossa disposição. Eu queria ouvir do lado da Procuradoria, nós temos ouvido de alguns procuradores também, mas eu queria também ouvir a experiência do senhor, se tem sido bem sucedido e se vocês pensam também
cada vez mais em possibilitar maiores alternativas nesse campo, já que acho que pensar fora da caixa agora é a obrigação de todos nós para que a gente consiga tornar menores os conflitos cada vez mais e conseguirmos alternativas que satisfaçam aí todos os lados. Muito obrigado pela sua atenção. Cristiano, acho que agora pode a bola ficar com você. Vamos lá. O primeiro ponto, né? Se eu por acaso deixar algum aí de fora, vocês me avisem, tá? O primeiro ponto, né, para tecer alguns comentários sobre o atendimento, né? O atendimento na PGFN, há um tempo atrás, realmente ele estava numa situação muito ruim, era um órgão que o acesso aos procuradores, principalmente, era um acesso que não estava nem normatizado, né? Então, e tinha algum até tensionamento com a própria OAB, né? Assim, enfim, ao longo do tempo isso existiu, né? Mas hoje, o atendimento, a PGFN, o acesso aos procuradores, ele tem que ser observado, assim, não é para ter restrição. Então, existem os canais de acesso, estão lá no nosso portal, né? Assim, tem, lógico que por conta da pandemia, algumas unidades diminuíram bastante a presencialidade, né? Então, as reuniões têm sido feitas, as audiências têm sido feitas muito por videoconferência mesmo, tá? Em casos também a gente recebe também presencial e as unidades têm que receber, não existe assim, amparo hoje no órgão para que não se receba. É lógico que a unidade vai tentar encontrar uma data, né, tentar fazer um ajuste, né, e isso normalmente quando se pede audiência, salvo em urgência, né, que aí não tem como esperar, mas essas audiências elas têm que acontecer, tá? Então tem os canais de acionamento que estão no nosso portal. Hoje o pedido ainda é feito por e-mail ou por telefone. A gente tem uma evolução lá no sistema Regularize para que o pedido seja feito por lá, para ter um controle melhor disso, né, para que o pedido seja agendado de uma forma mais fácil, mais transparente, né, que a gente consiga também identificar algum gargalo no atendimento, né, que pode acontecer. A PGFN realmente é um órgão com muita capilaridade, são mais de 100 unidades, né, e a gente tem investido muito no atendimento, que é fundamental, principalmente quando a gente fala em transação individual, né, porque não tem como uma transação individual acontecer sem rodadas de conversa e de reunião. Realmente, eu acho que a grande maioria dos casos de transação individual foram feitos precedidas de reuniões, de conversa. É muito difícil você fazer uma negociação com base em despacho por um lado, despacho por outro, requerimento de despacho, acho que não funciona, tá? Então, o atendimento ele tem que funcionar. Assim, a gente aqui, eu mesmo aqui em Brasília, eu recebo toda semana vários contribuintes, a gente recebe aqui todo mundo que nos procura agendar a audiência e depois dar o direcionamento adequado, dar o encaminhamento adequado, porque sempre vai ter uma equipe nossa que vai ser da área de jurisdição do contribuinte, que é que vai efetivamente fazer a análise do processo, tá? E do caso, da transação, enfim. Então, esse era o primeiro ponto. Lógico que se tiver alguma dificuldade de acesso, também podem nos acionar aqui, que a gente tenta ver o que está acontecendo e tenta viabilizar a audiência, tá? Mas não é para acontecer, tá? Outro ponto que eu tenho aqui anotado é em relação à questão da seleção de débitos, né? Seleção de débitos nas transações por adesão. Em todas as modalidades que a gente tem lá disponíveis hoje, o contribuinte tem essa liberdade de incluir na transação o que ele entender devido. A gente já teve alguns programas de parcelamento especial anteriores em que o contribuinte ele tem a opção de entrar ou não no programa, mas uma vez ele entra no programa, todo aquele passivo teria que ser necessariamente incluído, né? O contribuinte não tem essa margem de seleção de débito. Na transação por adesão, o contribuinte pode selecionar débito. Eu precisaria entender o que está acontecendo nesse caso concreto. Você pode até mandar aqui para o meu e-mail, a gente pode ver o que aconteceu, porque às vezes tem algum problema sistêmico mesmo, algum débito ficou preso em algum processamento indevidamente, ele não está sendo disponibilizado, tá? Mas essa liberdade de escolha na transação por adesão ela foi conferida. Outras vezes o que acontece é que a determinada modalidade tem alguma regra específica que termina
tirando algum débito que não é elegível para aquela modalidade, né? Então, por isso que eu preciso tentar entender o que está acontecendo nesse caso, tá? Mas pode me passar o CNPJ, o CPF do contribuinte, para tentar entender o que aconteceu e dar um retorno, tá? Um outro ponto que eu tenho aqui anotado é sobre o NJP, né? Tanto para PO de faturamento quanto para estabelecer forma de probatório, mecanismo probatório, né? Sobre PO de faturamento, eu tenho visto acontece, sim, já tem vários casos em que é acertado a PO de faturamento, percentual de faturamento dentro do NJP. Sobre critério probatório, eu não conheço realmente um NJP que tenha sido feito utilizando essa possibilidade, tá? Não vi ainda, pode ser que tenha, mas eu não me recordo e desconheço algum caso concreto em que tenha sido utilizado esse mecanismo. Mas é, sim, interessante. A gente tem que explorar ele, o NJP. Realmente ele dá muitas possibilidades. Na nossa portaria a gente trouxe algumas possibilidades, não esgota o Instituto, né? E a gente percebendo que tem alguma coisa de fora, também aqui a gente tem sempre a tranquilidade para analisar e tentar colocar isso em prática, né? Porque realmente assim, é um instituto que a gente vê a potencialidade dele. Tá? Um outro ponto que eu tenho aqui anotado é em relação à transação de tese, né? Eu não posso antecipar a tese, porque a tese depende se eu antecipar aqui a tese, vai ser a última vez que vocês vão me ver aqui como procurador-geral adjunto. Então, assim, vai vir a canetada lá do gabinete do ministro para me exonerar. Então, infelizmente, eu não posso antecipar qual será a tese que vai ser lançada agora em abril. Mas eu garanto que vai ter uma tese grande, uma tese boa. Isso eu garanto. E vou aproveitar para chamar a atenção, porque a gente sabe que a transação de tese ela é por adesão, né? Mas na portaria 247, que regulamentou a transação dessas controvérsias amplas e disseminadas, ela tem a possibilidade de que os contribuintes sugiram temas através das suas entidades associativas, seja OAB ou confederações. Aí também isso até agora não aconteceu, tá? Não apareceu ainda nenhuma sugestão de tese, né? Todas as teses têm sido feitas por uma movimentação da Procuradoria e da Receita, tentando fazer essa seleção de temas, tá? Mas existe essa porta, né, que tem lá os legitimados para propor tese. E é lógico que uma vez feita a tese, a transação é por adesão, porque a gente, quando se deparou com a transação de contencioso, essa transação de tese, que eu acho que ela é muito interessante, e aí o que se colocou pode ter alguma quebra de isonomia, ou eu criar um regime tributário especial para determinado contribuinte, e outro não ter esse direito, né? O cara terminar através de uma transação de tese, eu terminar criando um regime jurídico específico para aquele contribuinte, né? E aí, nas discussões sobre a modelagem do Instituto, a gente optou por vamos tirar esse elemento, que era um ponto de tensão e de questionamento, né, para o Instituto da Transação de Tese. Então a gente, vamos fazer por adesão, a gente seleciona a tese. Uma vez que está selecionada a tese, todo mundo pode entrar naquele mesmo modelo que foi ofertado, tá? Para evitar esse problema de quebra de isonomia. Mas eu acho que é um ponto que cabe sim a discussão, evolução e ampliação até do Instituto, se pensar como seria uma transação individual envolvendo interpretação de legislação tributária, né? Então é um ponto que eu não tenho hoje ainda a maturidade para encontrar uma alternativa. Eu não consigo ainda pensar numa alternativa para como a gente equilibrar essas coisas, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa sim pensar, refletir para ampliar o Instituto, né? Mas é isso que a gente tem sobre a transação de tese. E o último ponto que eu tenho aqui anotado é sobre a portaria 33. Tá? A portaria 33, ela, aqui na PGFN, a gente considera que ela foi muito importante e foi sim um passo também de abertura da Procuradoria em relação aos contribuintes. A gente criou lá 2 institutos novos. Isso, quando a Procuradoria recebia uma dívida e escrevia a dívida ativa, a gente mandava uma cartinha para o contribuinte que tinha 2 opções, né? Era democrático, dava 2 opções ao contribuinte: ou paga ou parcela, né? Era o que vinha lá na cartinha. Com a portaria 33, a gente passou a dar 4 opções. A gente manteve o paga ou parcela, mas apareceram lá 2 institutos: a oferta antecipada de garantia e também o PRDI, né? E os 2 institutos, eles vêm com digamos assim, com
conformação em que, uma vez apresentado tanto a oferta antecipada de garantia quanto o PRDI, a gente não vai prosseguir nenhum ato de cobrança enquanto não responder aquela demanda que foi apresentada. Então, o contribuinte que se apresentou, que respondeu essa comunicação, trouxe ou um problema, que é o PRDI, ou trouxe já um aviso, essa dívida, eu vou questionar essa dívida, eu não concordo com ela, mas já quero acertar com a Procuradoria qual vai ser a forma de garantir. Então, são dois instrumentos bem relevantes que evitam uma série de problemas, evitam que a gente terceirize para o judiciário uma solução que tem que ser direta do credor com o devedor. Então, é um instrumento que a gente viu com muito, assim, foi muito importante aqui na Procuradoria, e a gente tem estimulado que se use. Acho que a melhor coisa quando acontece, do ponto de vista da PGFN, é quando a gente manda um comunicado sobre uma dívida, que o contribuinte responda de alguma forma. Eu não tenho condições, eu quero pagar, mas não tenho condições de pagar. Então vamos encontrar aqui uma transação. Não, essa dívida aqui tem um problema, eu já paguei esse negócio. Estou me cobrando de novo, a Receita Federal não deu baixa. Opa, vamos resolver esse problema. Então, essa aqui não vou pagar, eu discordo dessa dívida, isso foi um absurdo que fizeram comigo. Eu vou questionar, vou lutar até o final. Mas vamos acertar como eu vou garantir, porque também não é interesse nosso. É pior para a PGFN ter que fazer uma cobrança forçada, que é custo, assim, é pior para todo mundo, né? A gente mobiliza recursos nossos, então do ponto de vista nosso também é interessante esses instrumentos, esses acertamentos que a gente faz diretamente, porque tudo facilita a vida mais na frente. Então, não sei se faltou algum ponto, mas o que eu anotei era isso. Não, a não ser que alguém tenha algum comentário, mas bem esclarecedores. Obrigado, Cristiano. Nós temos aqui uma pergunta de um colega que está participando também, é o nosso colega Kleber Rosang. Ele pergunta, vou fazer a pergunta da forma como ela está escrita aqui na nossa tela, não sei se você consegue também visualizar. Se, na sua opinião, o negócio jurídico processual pode viabilizar uma empresa pertencente a um grupo econômico e responsável tributária em algumas execuções fiscais e detentora de capacidade patrimonial e econômica negociar a dívida da devedora originária via transação. Se é uma empresa que seja do grupo, que tenha mais capacidade econômica, pode negociar em nome de alguma empresa, de uma outra empresa, de uma outra pessoa jurídica do mesmo grupo e fazer a negociação. Então, em regra, o que a gente tem quando há uma situação de grupo econômico é que a gente tem preferido fazer uma composição que todos os integrantes do grupo eles venham também e concordem com aquela solução. Porque o lado negativo de um dos integrantes do grupo não entrarem no acordo é porque o litígio ele poderá continuar com aquele litígio. O litígio a gente não consegue resolver, o litígio virar a página, porque vai ficar em aberto e não vai ter, digamos assim, um flanco em aberto. Né? Mas a resposta a essa pergunta, a gente nunca dá ela de forma peremptória. Né? Para essa pergunta não tem um sim ou não, ela tem vai depender do caso concreto. A gente vai precisar fazer uma análise dessa conformação desse grupo. Quem é esse devedor que não quer assinar um acordo? Por que ele não quer assinar um acordo? Qual é o papel dele no grupo? Ele é um elemento de centralidade no grupo, entendeu? E está querendo, não quer reconhecer a parte. Então, a gente tem que fazer uma análise em cima do caso concreto. Tá? Então, não há uma resposta assim, taxativa, nem é vedado, né? Não é vedado, né? Mas o caso concreto é que vai dizer qual é a medida e o critério que a gente vai adotar. Né? O que a gente tem que sempre fazer é zelar pelo critério, fazer com critério. Né? Então, vai ter situações em que a gente vai admitir. Né? E outras a gente vai dizer assim, opa, para esse caso aqui eu preciso que o devedor, o principal, né? O devedor principal da dívida, ele também entre no acordo. Porque senão você vai fazer ele vai contar um litígio aqui, ou então o patrimônio dele, eu vou suspender a exigibilidade da dívida, né? Se for uma transação. E ele vai se beneficiar dos efeitos do negócio, né? E por que ele não vai assinar também? Então ele fica só com bônus e não tem nenhum ônus na negociação. Qual é a concessão dele? Então tudo é o caso concreto que vai dizer o que a gente vai conseguir fazer valer, né? E deixar de pé o acordo. Tá
bom, agradeço, obrigado. Alguém mais querendo fazer algum questionamento, algum comentário? Eu queria só aproveitar uma dúvida que eu fiquei, de ordem bem pragmática, quase que processual, Cristiano. No caso de se viabilizar, como você comentou aqui, em relação à PRDI, oferta antecipada de garantia, a um determinado contribuinte, cujo débito foi originado de uma transação, eventualmente que não foi adimplida, e isso virou um executivo fiscal, no âmbito dessa negociação, é possível fazer um NJP ou uma transação, e aí sem o limite, esse limite específico de 15 milhões, ou sempre ele vai para que se faça algo, né, vamos dizer, mais escalonado, mais próprio, ou isso sempre vai interferir diretamente mesmo para situações em que a transação, o NJP, advenha de uma questão já em executivo fiscal? Ou antes do executivo, né, no caso de oferta antecipada de garantia. Deixa eu ver se eu entendi a situação. O contribuinte ele apresentou um PRDI e depois transacionou. É isso? Aí o que acontece com o PRDI? Antes, não, ele tem uma transação, não conseguiu cumprir a transação, tá? Isso virou um passivo, e aí ele então vai até a Procuradoria, já com PRDI, ou ele vai fazer uma oferta antecipada de garantia, e se nesse momento é possível ele fazer uma transação com a característica da transação individual, mesmo que antes fosse uma transação por adesão rompida, vamos chamar assim. Nesse caso, o limite, em tese, ele se aplicaria, né? Mas uma coisa que é importante verificar é que a transação, hoje a gente tem, assim, na transação por adesão, ela tem duas etapas, né? Tem uma etapa em que a gente chama de entrada, né? O pagamento da entrada, que a entrada pode ser também dividida, pode ser parcelada, vai até 12 vezes a entrada. Se o contribuinte não pagar essa entrada, a transação ela é considerada não aperfeiçoada. A entrada é como se fosse a condição para o negócio jurídico virar realidade. Então, quem não pagou a entrada na integralidade, ele teve o negócio cancelado, né, anulado. Mas, nesse caso, ele pode fazer uma nova transação, porque ele não vai incidir numa vedação que tem na lei de transação, que é aquele contribuinte que tiver o acordo rescindido, o descumprimento das condições do acordo, ele fica impedido de fazer uma nova transação por 2 anos, tá? Então, mas a gente não considera, nesse caso da entrada, que o contribuinte está nessa vedação, tá? Porque a gente considera que a própria transação aquele negócio não se aperfeiçoou. Então, para esse contribuinte, ele vai conseguir fazer uma nova por adesão. Ele vai lá no nosso portal, se você for entrar lá, está disponível para ele, tá? E a gente não tem, salvo casos pontuais em que a gente identificou alguma situação de não conformidade, de termos de alienação de patrimônio, ocultação de patrimônio, salvo esses casos, a gente ainda não começou a rescindir por os contribuintes as transações. O que aconteceu foi quem não cumpriu a entrada terminou perdendo o acordo, mas ele pode fazer um novo. A rescisão com base na inadimplência ou descumprimento de condições a gente não começou ainda a fazer. A gente tem investido muito na tentativa de fazer com que o contribuinte se regularize, né? Mandando comunicados, mandando SMS, mandando notificação na caixa postal, correspondência, né? A gente está fazendo de tudo para não rescindir o acordo, porque a gente sabe que uma vez rescindido mesmo, esse contribuinte vai ficar impedido de fazer uma nova transação por 2 anos. Então a gente está com uma abordagem mais tentando chegar numa solução sem aplicar ainda a rescisão, tá? Mas o que aconteceu foi esse caso entrar. Então talvez esse caso concreto ele seja um caso em que não houve o pagamento da integralidade dessa entrada. E aí a transação por adesão para ele consegue fazer uma nova. Tá? Perfeito. Tá ótimo, tá respondido. Muito obrigado. A gente está chegando praticamente ao final da nossa reunião. Eu tenho mais um ponto aqui. Claro que se alguém depois quiser fazer algum comentário, a gente pode estender um pouquinho mais, mas estamos chegando ao final. Na verdade, o ponto é uma pergunta que eu vou tentar sintetizar, uma das primeiras perguntas que chegaram aqui pelo chat aqui da videoconferência. Questões aí bem peculiares sobre o que foi apresentado para efeito de transação. O fato é que
o nosso... É que vocês me perdoem, eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa, do colega, mas tem aqui a descrição do caso. E a pergunta é como... E houve um indeferimento. Então, ele fez um pedido de transação individual, houve um indeferimento. E há uma, vamos dizer, reclamação aqui no sentido de que, olha, não tive oportunidade de conversa, a transação foi indeferida. O que fazer, então, Cristiano, se você tem um pedido de transação indeferido na transação individual? Acho que é uma pergunta que podemos fazer em cima do que foi colocado aqui. Ótima pergunta. A transação, quando a gente faz um indeferimento de uma transação dessa individual, aquele indeferimento ali não tem em cima dele uma, digamos assim, uma preclusão. Não significa que aquele contribuinte não possa fazer uma nova proposta ou reiterar a proposta, ou até mesmo ele pode recorrer dessa decisão. Na nossa portaria 9917, ela fala lá que se o procurador recusar a proposta, ele tem que fazer o despacho. No despacho ele tem que indicar objetivamente quais foram os motivos pelos quais aquela proposta não foi aceita. Então, ele tem lá, e tem até os requisitos que esse despacho deve ter, consta expressamente na nossa portaria. E aí é possível, sim, se acionar a instância recursal, né, da transação. Existe um procedimento recursal. Mas mesmo que não se faça esse recurso, não significa que eu tive uma transação individual negada, não vou poder fazer nunca mais, porque eu perdi o prazo para recurso. Não, a porta da transação ela nunca se fecha. Tá? Nunca se fecha. Então, nada impede que faça um pedido de agendamento da audiência. Eu quero conversar, quero entender melhor o que aconteceu isso aqui, o que eu posso fazer para superar esse ponto que foi colocado aqui no despacho. Né? Assim, isso é possível, está em aberto. O advogado aí pode pedir uma audiência na unidade, né? Quero conversar sobre o caso tal, né? Já fiz uma proposta, ela não deu certo, não aceitaram a minha proposta, mas eu quero entender, quero saber como é que a gente pode evoluir aqui, tá? Então isso é possível sim de ser feito. Quando o contribuinte faz uma proposta individual diretamente, o procurador pode fazer já o indeferimento direto, ele pode analisar e pode indeferir. Eu sempre acho que é recomendável, antes de formalizar uma proposta individual, que se peça primeiro uma audiência. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, né, quando atendo aqui advogados e contribuintes, eu sempre acho, eu acho recomendável que se faça primeiro um pedido de audiência ao invés de já protocolizar a proposta, porque protocolizou, indeferiu, aí vai dar mais trabalho. Eu acho que a coisa flui melhor começando com a reunião de entendimento mesmo. E aí quando a proposta for, ela já vai com a mais, digamos assim, as expectativas estão mais alinhadas em cima do que vai ser esse produto, que é a proposta. Tá? Então, enfim, é isso. Estava no mute. Muito bom. Importante esclarecimento. Vejam, chegamos às 18h30. Não podemos ainda estender um pouquinho se tivermos algum ponto, mas de todo modo, acho que já foi bastante interessante. Todos os esclarecimentos, essa proposta aqui de esclarecimentos do Dr. Cristiano, né, de ter mais um debate a respeito das questões práticas. Eu acho que foi bastante produtivo e fiquei muito satisfeito também com a participação de todos os colegas, né, pessoas que estão aqui desde a primeira hora, desde a primeira reunião de comitê de transação. Então, não vou me alongar muito, agradeço, uma boa noite a todos, muito obrigado a Abate, ao Halley, ao Tércio, à Vassa, que são comentadores desse grupo, agradeço também os demais participantes, muitas pessoas conhecidas, pessoas que eu tenho um apreço enorme, Fábio Calcini, veja, eu não quero cometer aqui, né, equívocos, mas Valdirene, Graziele, Andréa Macito, que é lá também professora da FGV, entre outras pessoas que aqui participaram, e isso nos anima para a próxima, certamente para a próxima reunião. Provavelmente nós teremos os 7ª jornadas, né, Halley, antes da próxima reunião do comitê. Não sei se você quer falar um pouquinho para a gente encerrar, que a gente logo vai ter, né, um evento importante
retomando aí também a parte presencial de eventos tributários, que a ABAT tão bem faz. Mas, de todo modo, eu já agradeço a todos. Muito obrigado pela presença. Halley, se quiser fazer algum comentário, senão a gente encerra por aqui. Eduardo, muito obrigado. Eu quero mais uma vez parabenizar Eduardo e Técio, presidente e vice-presidente desse comitê tributário permanente sobre transação em meios alternativos de conflitos tributários, judiciais, extrajudiciais, enfim. Agradeço muito aí todo o apoio recebido nesses mais de 2 anos de trabalho que esse comitê vem de modo frutífero, colaborando com a sociedade e com a comunidade jurídica, trazendo pessoas extremamente importantes e capacitadas para falar aqui, como hoje o Dr. Cristiano, a quem novamente parabenizo e agradeço em nome da ABAT de todos aqui. E aproveitando também, aproveitando deixa do Eduardo, fica aqui a nossa chamada para o 7º Jornadas de debate sobre contencioso administrativo e judicial tributário, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de junho. Depois desse longo período de pandemia, nós voltamos a ter então um evento presencial, que será híbrido, também terá na modalidade online, e é uma oportunidade para nós discutirmos temas relevantes de questões que estão nos tribunais superiores, que estão nos tribunais administrativos, no CARF, no TIT, sobre temas tributários extremamente importantes e caros e que têm sido discutidos, inclusive, aqui neste comitê e em outros comitês também presididos por outras pessoas, no caso aqui pela doutora Valdirene, doutora Graziele, no comitê de empresas. Então eu quero chamar a atenção de todos para esse evento. Nós estamos fazendo a divulgação, peço o apoio de todos para essa divulgação também. Nós ainda estamos há 90 dias do evento, mas o tempo passa rápido, então o apoio de todos é fundamental. E eu quero agradecer também o engajamento de todos aqui, todos estarão, uma boa parte das pessoas participando também desse evento, e aqueles que não estão ainda participando são convidados, estão convidados a participar. E novamente, dando aqui a todos uma boa noite, agradecendo a cada um a presença. O debate foi ótimo, extremamente produtivo, com questões extremamente pragmáticas, como era a proposta inicial. O tema é um tema pulsante e constantemente atualizado na sua realidade pragmática, da advocacia do contribuinte, da vida do contribuinte, extremamente importante. E faço votos que todos tenham aí uma ótima noite e na sexta-feira um bom final de semana também. Isso aí, Eduardo, muito obrigado. Obrigado. Nos vemos. Boa noite.